Sabe aquele momento em que uma ação simples de uma pessoa muda tudo? Quando um gesto de bondade desperta toda uma comunidade? Bem, essa história é real, aconteceu em Santa Rosa, e o que o padeiro fez vai emocionar você profundamente. Fique até o final porque tem uma mensagem que vai mudar sua perspectiva sobre o mundo. Mas antes disso, eu quero conhecer você melhor. De que cidade você está assistindo agora? Deixa nos comentários. E se essa história de solidariedade e transformação tocou seu coração, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vão inspirar você. Vamos lá? Aproveita e comenta sua cidade aí, tá bom? Era uma terça-feira de madrugada na pequena cidade de Santa Rosa quando tudo começou. O céu ainda se mantinha escuro, com apenas as primeiras luzes do amanhecer começando a pintar o horizonte em tons de laranja e rosa suave. A padaria Pão Quentinho já estava em plena atividade, com o forno aquecido ao máximo e o aroma de pão recém-assado espalhando-se pelas ruas vazias e silenciosas da cidade que dormia. Seu Rodrigo, o padeiro, estava há mais de 3 horas trabalhando, como fazia todos os dias há 32 anos ininterruptos. Suas mãos, calejadas e manchadas de farinha branca que nunca mais saía completamente, moviam-se com precisão e experiência ao preparar os pães que alimentariam a comunidade naquela manhã. Ele amassava a massa com paixão e dedicação que vinha desde o tempo em que aprendeu a profissão com seu avô, ainda uma criança de apenas 7 anos. Seu Rodrigo era um homem de 71 anos, viúvo há 5 depois de perder sua querida Rosa para um câncer que ninguém conseguiu frear, que vivia apenas para sua padaria e para servir os clientes que, ao longo das décadas, tinham se tornado mais que simples clientes, eram como uma segunda família. Aquela madrugada não seria diferente das outras, ou pelo menos era o que ele pensava enquanto retirava a primeira fornada de pães do forno, sentindo o calor reconfortante que aquecia seus ossos cansados pelo tempo e pelo trabalho duro. Mas o destino tinha planos completamente diferentes para aquela terça-feira comum. Cerca de 1 hora antes do horário habitual de abertura da padaria, quando o sol ainda não havia completamente raiado, seu Rodrigo ouviu um som que o fez pausar seu trabalho imediatamente. Era um choro abafado, quase imperceptível, mas que conseguiu atravessar as paredes da pequena loja com força suficiente para chamar sua atenção. Com toda a tranquilidade e naturalidade de quem está acostumado com as rotinas da madrugada, ele colocou uma peneira ao lado do balcão e caminhou em direção à porta de vidro da padaria com passos lentos e medidos. Havia algo naquele choro que não era de um cachorro, não era o vento, não era nenhum dos sons comuns da noite. O que viu o deixou paralisado por alguns segundos que pareceram uma eternidade completa. Sentado na soleira da porta, encolhido contra o vidro frio, havia um menino que não deveria ter mais de 10 anos de idade. Seu rosto estava magro e pálido, com as bochechas encovadas como as de um velho, e os olhos avermelhados de tanto chorar durante a noite inteira. Vestia roupas rasgadas e sujas de lama, tão gastas que era absolutamente impossível determinar qual era sua cor original ou em que século aquele tecido havia sido novo. Os pés descalços e nus, sujos de lama seca que também cobria suas canelas, tremiam ligeiramente apesar do calor que começava a aparecer com o amanhecer se aproximando. Mas o que mais tocou profundamente o coração de seu Rodrigo foi a expressão daquele rosto infantil, uma mistura impossível de desespero absoluto, fome desesperada e esperança frágil que só crianças que já sofreram abandono conseguem expressar com tanta sinceridade e dor visível. O padeiro abriu a porta com cuidado extremo, como se tivesse medo de que aquele menino desaparecesse como um fantasma caso fizesse movimento brusco, e o menino se encolheu ainda mais dentro de si, levantando os olhos para cima com um misto contraditório de medo paralisante e esperança tênue. Senhor, eu não tenho dinheiro, mas minha mãe está muito doente em casa, e minha irmã está chorando de fome, e eu tentei tudo o que podia fazer e... As palavras saíram entrecortadas e desesperadas, com a pronúncia quase incompreensível de quem estava à beira absoluta do colapso emocional e físico. O menino não conseguiu completar a frase, seu lábio tremendo descontroladamente enquanto tentava em vão conter as lágrimas que insistiam em descer por suas bochechas sujas. Seu Rodrigo, que havia criado 3 filhos em tempos difíceis e tinha 5 netos que adorava, sentiu aquele aperto profundo no peito que apenas mães, avós e homens com corações realmente sensíveis conseguem conhecer bem. Era uma dor que vinha do mais fundo da alma. Como você se chama, meu filho? Perguntou seu Rodrigo com a voz morna, quase sussurrada, e cheia de uma compaixão genuína que vinha de verdade. Meu nome é Pedro, senhor.
Eu tenho 10 anos e 3 meses, respondeu o menino com uma formalidade e precisão que parecia completamente estranha e fora de lugar em alguém tão pequeno e tão sofrido. Minha mãe trabalha lavando roupa para as pessoas da cidade, mas ela ficou doente semana passada com uma febre muito alta. Ela não consegue sair da cama para nada, e não temos dinheiro nem para o médico nem para a comida. Meu pai não está mais com a gente desde que eu tinha apenas 5 anos. Ele saiu um dia para trabalhar e nunca mais voltou, continuou o menino, suas palavras simples pintando um quadro tão vívido de pobreza extrema e desespero que era comum demais nas periferias esquecidas. Seu Rodrigo não hesitou nem mesmo por um segundo. Pegou a mão pequena, magra e fria de Pedro e o levou gentilmente para dentro da padaria quentinha, fechando a porta delicadamente atrás dele como se fechasse o menino dentro de um abraço. Primeiro, você precisa comer algo quente e nutritivo. Ficou aqui a noite toda inteira no frio? Perguntou com voz doce enquanto caminhava com o menino em direção ao balcão, onde os pães ainda fumegavam levemente. Pedro balançou a cabeça afirmativamente, seus olhos pequenos se fixando nos pães com uma fome que era quase palpável. Sim, senhor. Cheguei por volta das 10 da noite. Demorei muito tempo juntando coragem de tocar a campainha, e depois fiquei com muito medo de você me expulsar. Mas não suportava mais ouvir minha irmã chorando de fome, explicou o menino. O padeiro pegou 3 pães ainda quentinhos saídos do forno, cortou-os ao meio com cuidado, e passou manteiga generosamente em cada uma das metades. Também pegou um copo de leite morno que havia preparado para seu próprio café da manhã. Coma, meu filho. Come devagar, bem devagar, senão você fica mal do estômago depois de passar tanto tempo sem comer, instruiu seu Rodrigo, observando atentamente como aquele menino mordia o pão como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo inteiro. Enquanto Pedro comia com ganância controlada, seguindo de fato as instruções de comer devagar apesar da fome desesperada, seu Rodrigo começou a fazer perguntas cuidadosas, sentando-se ao seu lado e colocando uma mão protetora em seu ombro pequeno. Descobriu que a mãe de Pedro, uma mulher chamada Maria de apenas 32 anos, havia adoecido gravemente com uma pneumonia bacterial que se desenvolveu de forma rápida e severa. Maria havia ignorado os primeiros sintomas porque simplesmente não podia faltar ao trabalho. Ela lavava roupas para as famílias mais abastadas da cidade, recebendo uma quantia miserável por semana. Quando finalmente desabou na cama, já era tarde demais para tratar de forma leve. A irmã pequena de Pedro, Júlia, tinha apenas 7 anos e estava sendo cuidada precariamente em casa. Seu Rodrigo aprendeu que a família vivia em uma pequena casa de madeira no bairro mais pobre de Santa Rosa, um lugar que o próprio padeiro raramente visitava mas cujas histórias de sofrimento conhecia bem através de seus clientes. A casa não tinha água encanada funcionando corretamente, não tinha um fogão decente para cozinhar, e o teto tinha tantos buracos que quando chovia, toda a casa virava uma espécie de pequeno lago. Pedro havia saído de casa durante a noite porque ouviu a irmã pequena chorando de fome, algo que o menino não conseguia mais suportar ouvindo. Ele sabia que seu Rodrigo, o padeiro, era conhecido por ser uma pessoa boa na cidade. Muitas pessoas da vizinhança do bairro pobre compravam pão na padaria de seu Rodrigo, e todos falavam que ele era justo e generoso. Assim, Pedro havia caminhado durante a noite inteira, descalço, atravessando as ruas escuras e assustadoras da cidade até chegar à padaria. Seu Rodrigo sentiu o peso daquela história como se fosse uma pedra em seu peito. Depois que Pedro terminou de comer, tendo comido 3 pães inteiros com manteiga e tendo bebido todo o leite do copo, seu rosto estava visivelmente mais rosado e seus olhos pareciam um pouco menos fundos. O padeiro observava com satisfação aquela mudança pequena mas significativa. Seu Rodrigo chamou o menino para uma conversa importante, pedindo que se sentasse confortavelmente em uma cadeira velha mas robusta perto do balcão. Meu filho Pedro, você precisa ir para casa agora e ficar com sua mãe e sua irmã pequena. Mas antes de você sair daqui, preciso que você me conte exatamente onde você mora, qual é o nome completo da sua mãe, e quantos anos exatamente tem sua irmã Júlia, pediu seu Rodrigo com uma ternura e autoridade suave que fez Pedro se sentir seguro o suficiente para responder completamente. Minha mãe se chama Maria dos Santos Oliveira, e ela tem 32 anos. Minha irmã é a Júlia Maria, e ela nasceu em 2014, então ela tem agora 7 anos, respondeu Pedro com precisão. O menino forneceu também o endereço de uma rua que seu Rodrigo conhecia bem. Era uma das áreas mais pobres e perigosas da cidade. Seu Rodrigo caminhou até o fundo da padaria e preparou uma sacola grande e resistente com generosidade extraordinária, pão integral e branco, queijo fresco de qualidade, ovos caipiras que ele mesmo comprava de uma fazenda local,
leite integral com data de vencimento ainda longe, e até mesmo um frango assado que havia sobrado do dia anterior. Entregou tudo para Pedro, juntamente com uma quantidade generosa de notas de real que representava várias horas de trabalho seu. Isso é para sua mãe comprar remédio e comida nos próximos dias, e para você e sua irmã dormirem um pouco mais tranquilos, disse o padeiro, colocando as mãos nos ombros pequenos de Pedro. Depois, fez algo que surpreendeu profundamente o menino. Deu-lhe um abraço longo, apertado e caloroso, um abraço que deixou Pedro chorando mais ainda, mas desta vez de gratidão genuína. Quando Pedro saiu daquela padaria, portando a sacola pesada de mantimentos e o dinheiro que significava salvação temporária para sua família, ele não sabia que seu Rodrigo já estava traçando um plano muito maior que envolvia toda a cidade de Santa Rosa. Aquele plano começou com uma simples atitude que era realmente extraordinária. Seu Rodrigo, naquela mesma terça-feira, após fechar a padaria no final do dia, sentou-se em casa com um caderno e caneta, e escreveu cuidadosamente a história completa de Pedro em papel branco com sua letra cuidadosa, um pouco trêmula pelas emoções que o dia havia despertado. Escreveu sobre o menino que chegou à sua porta à noite, quando a cidade dormia, frio e faminto e desesperado. Escreveu com detalhes emocionantes sobre a mãe doente, a irmã pequena chorando de fome, a pobreza que sufocava aquela família inteira. Escreveu também sobre seus próprios pensamentos, sobre como uma pessoa simples como ele havia se visto obrigada a fazer algo, porque a indiferença já não era mais uma opção viável. A carta era longa, detalhada, e carregada de emoção genuína. Com aquela folha em mãos, ainda tremendo um pouco, seu Rodrigo caminhou até a loja de seu vizinho e amigo de décadas, seu Carlos, que era dono de um pequeno periódico local chamado Vozes de Santa Rosa. Este jornal era conhecido por suas reportagens honestas e suas campanhas em favor dos necessitados. Carlos, eu preciso que você publique isso, pediu seu Rodrigo, mostrando a folha com uma certa timidez, como se temesse ser julgado por sua generosidade. Seu Carlos leu tudo com a máxima atenção, e seus próprios olhos se encheram de lágrimas genuínas. Seu Carlos não apenas concordou em publicar as palavras de seu Rodrigo exatamente como estavam escritas, mas fez algo muito mais significativo. Decidiu fazer uma reportagem investigativa completa que aprofundasse ainda mais a história. Carlos, que era um jornalista verdadeiramente competente apesar do pequeno tamanho de seu periódico local, dedicou toda a sua quarta-feira a investigar pessoalmente. Procurou seu Rodrigo novamente e fez perguntas cuidadosas e respeitosas sobre cada detalhe da história que havia ouvido. Depois, com permissão explícita de seu Rodrigo para que pudesse visitar a família, foi pessoalmente até a casa de Pedro e sua família no bairro mais pobre da cidade. O que Carlos encontrou quando chegou àquele endereço foi muito pior do que havia imaginado. A casa era de madeira compensada, literalmente caindo aos pedaços em alguns lugares. O chão era de terra batida, e o ar dentro da pequena casa era úmido demais, carregado com o cheiro de doença e desespero. Maria estava deitada em uma cama de papelão e espuma, suando pela febre alta, respirando com dificuldade. Seus olhos tentavam focar em Carlos quando ele entrou, mas ela estava tão fraca que mal conseguia levantar a cabeça. Júlia, a irmã pequena, estava sentada no canto da única sala, comendo um dos pães que Pedro havia trazido da padaria, observando tudo com os olhos de uma criança que havia visto sofrimento demais muito cedo. Quando Carlos perguntou se podia tirar algumas fotos, sem mostrar o rosto de ninguém, apenas com texto, Maria permitiu, porque compreendia que talvez aquilo pudesse ajudar. Carlos voltou para sua casa e escreveu a melhor reportagem de toda a sua carreira jornalística, dedicando cada palavra com precisão e emoção controlada. A edição de domingo do Jornal de Santa Rosa trouxe a história de Pedro e sua família em primeira página inteira, com um título em letras garrafais que ocupava quase um quarto da página. Um menino pediu ajuda na porta da padaria, a história que tocou o coração de nossa cidade e revelou a pobreza escondida. A reportagem não apenas contava a história de Pedro com detalhes profundamente comoventes, mas também destacava a compaixão genuína de seu Rodrigo e fazia uma pergunta que reverberia na mente de cada leitor: se um padeiro, um homem simples que trabalha desde o amanhecer até a noite, conseguiu ser verdadeiramente compassivo com um menino estranho que apareceu em sua porta, por que nós, que temos muito mais recursos financeiros e possibilidades, não poderíamos também fazer algo significativo? A pergunta era simples, mas penetrante em sua lógica. A reportagem incluía fotos cuidadosamente tiradas, não de Pedro para proteger completamente a privacidade da criança, mas de seu Rodrigo em sua padaria de madrugada, com uma expressão de bondade genuína e preocupação sincera no rosto enquanto amassava pão com suas mãos calejadas. Havia também a ilustração tocante de uma mão pequena segurando um pedaço de pão.
Havia gráficos mostrando estatísticas de pobreza em Santa Rosa que nunca haviam sido públicas. Quantas crianças não iam à escola por falta de recursos, quantas famílias viviam abaixo da linha de pobreza, quantas pessoas morriam de doenças tratáveis porque não tinham acesso a medicamentos básicos. A reportagem ocupava 4 páginas inteiras do jornal, algo raro em um periódico pequeno como aquele. Quando o jornal foi distribuído na manhã de domingo, começou uma reação em cadeia que ninguém havia totalmente previsto. A história virou viral, embora naquela época viral significasse algo diferente do que significa hoje em tempos de internet. A história espalhava-se no grupo de WhatsApp que reunia os comerciantes locais de Santa Rosa. De celular para celular, de loja para loja, a história se propagava como um vírus de bondade. Pessoas que recebiam o jornal impresso carregavam-no para o trabalho e mostravam para colegas. Pessoas que não liam jornal normalmente foram especificamente comprar uma cópia porque seus amigos haviam mencionado repetidamente. De WhatsApp em WhatsApp, de conversa em conversa nas ruas, de mesa em mesa nos restaurantes e bares, a história chegou aos ouvidos de Dona Francisca, que era a professora mais antiga da escola local e tinha dedicado impressionantes 45 anos de sua vida ensinando crianças. Dona Francisca era uma mulher de 73 anos com olhos que ainda brilhavam de ideais humanitários e fé na bondade humana. Ela imediatamente reconheceu a importância daquele relato para sua comunidade e não apenas compartilhou a história com seus alunos e suas famílias, conversando durante as aulas sobre empatia e responsabilidade social, mas também decidiu reunir-se formalmente com outros professores para traçar um plano conjunto de ação. Ao mesmo tempo, a história chegou aos ouvidos do Padre Antônio, um homem de 68 anos que havia dedicado sua vida inteira à igreja e ao serviço comunitário. O padre que cada domingo, desde há 20 anos, dizia em seus sermões inflamados que a fé sem obras é morta. Uma citação bíblica que pregava com paixão mas que raramente encontrava eco concreto nas ações da comunidade. Aquele era finalmente seu momento de colocar em prática exatamente aquilo que pregava há tantas décadas. O Padre Antônio, durante a missa daquele domingo à noite, a missa vespertina que tinha menos frequência habitual, falou emocionadamente e com lágrimas nos olhos sobre a história de Pedro, sobre a ação heroicamente simples de seu Rodrigo, e pediu que cada pessoa presente fizesse uma reflexão profunda e honesta sobre o verdadeiro significado de caridade no século XXI. Pediu também contribuições voluntárias não apenas em dinheiro, mas também em tempo, em habilidades, em dedicação, contribuições que pudessem ajudar não apenas a família de Pedro, mas também a outras famílias que viviam em situações similares ou ainda piores na cidade de Santa Rosa. O cesto das coletas, que normalmente recebia algumas moedas gastas e algumas notas pequenas, transbordou naquele domingo à noite de forma que ninguém havia jamais visto antes na história da paróquia. Pessoas começaram a colocar não apenas dinheiro, mas também ouro, joias, escrituras de propriedades, dando tudo o que possuíam de valor em um gesto que era quase bíblico em sua natureza. Mulheres da terceira idade colocavam seu ouro de família, heranças de mães que já haviam falecido há décadas. Jovens colocavam economias de meses inteiros de trabalho. Pessoas que nunca tinham doado generosamente, que viviam presas ao consumismo e à indiferença que é tão fácil de abraçar quando se tem privilégio, sentiram algo acordar drasticamente dentro de seus peitos naquele dia sagrado. Pais que reclamavam que seus filhos adolescentes não valorizavam o que tinham, que se queixavam constantemente de que os jovens eram mimados demais, resolveram trazer aqueles mesmos filhos para conversas sérias e longas sobre pobreza e generosidade. Adolescentes que passavam horas inteiras em seus telefones, ignorando o mundo ao redor, começaram a organizar grupos de ajuda espontâneos nas redes sociais. A história de Pedro não ficou apenas em conversas teóricas, em grupos de WhatsApp, ou em reflexões dominicais em igrejas. Dentro de exatamente 3 dias úteis, havia uma organização sendo montada formalmente em Santa Rosa para ajudar não apenas a família do menino, mas todo um sistema abrangente e bem estruturado de suporte para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa começou informalmente, Dona Francisca reunindo os professores em reuniões improvisadas na sala de professores da escola durante os intervalos, o Padre Antônio mobilizando os fiéis através de chamadas telefônicas pessoais feitas com dedicação, seu Rodrigo conversando discretamente com seus clientes habituais. Mas em menos de uma semana, a coisa havia tomado um tamanho de movimento comunitário genuinamente organizado e estruturado de forma profissional. Um grupo de comerciantes locais, Dona Edna, dona da farmácia que havia imediatamente colocado remédios à disposição de quem precisasse, seu Joaquim, dono do mercado local, que começou a separar alimentos vencidos mas ainda em perfeito estado para distribuir,
a costureira Dona Marisa, que reuniu roupas em condições excelentes para distribuir, o professor de educação física Sr. Roberto, que oferecia seu conhecimento e tempo, organizaram uma reunião especial em um salão paroquial que havia sido emprestado pelo Padre Antônio. Naquela reunião, que aconteceu na noite de uma quinta-feira, com a presença de mais de 80 pessoas de todas as idades, classes sociais e profissões, foi criado formalmente o Projeto Pão Quentinho, em homenagem clara e direta à padaria de seu Rodrigo que havia inspirado tudo aquilo. O objetivo do Projeto Pão Quentinho era claro, ambicioso e completamente transformador: criar um programa permanente, contínuo, de assistência que não apenas oferecesse comida nos momentos de maior necessidade, mas que também fornecesse educação complementar, oportunidades de trabalho e treinamento profissional, apoio psicológico e social, cuidados médicos, e tudo mais que uma comunidade pudesse oferecer para ajudar as famílias a saírem da pobreza não apenas temporariamente, mas permanentemente. O projeto não seria apenas caridade assistencialista, mas um programa de emancipação social verdadeira. Seu Rodrigo, quando foi chamado para falar na reunião de lançamento oficial do projeto, chorou abertamente. Este homem que havia passado 7 décadas de vida trabalhando em silêncio, chegando à padaria antes do amanhecer e saindo quando o sol estava alto, nunca pedindo nada para si, nunca buscando reconhecimento ou atenção, vendo-se finalmente reconhecido publicamente e, muito mais importante, vendo sua ação inicial amplificada a ponto de transformar a dinâmica de toda uma comunidade, não conseguiu conter as lágrimas que desciam pelo seu rosto cansado e enrugado. Ele estava cercado por pessoas que nunca havia conversado antes, mas que agora o abraçavam como se fossem amigos de vida toda. Dona Francisca, a professora que havia dedicado 45 anos à educação, abraçou-o com uma ternura que vinha de uma vida inteira compreendendo o poder de um único ato de bondade genuína. O Padre Antônio abençoou seu Rodrigo publicamente, dizendo que ele era um verdadeiro exemplo de fé em ação. Jovens que seu Rodrigo não conhecia pediam sua bênção, queriam aprender com ele, queriam trabalhar em seu projeto. Enquanto a comunidade de Santa Rosa se mobilizava de forma impressionante e bem organizada, a vida de Pedro e sua família estava mudando drasticamente e para melhor em questão de dias. Após apenas 3 dias da publicação da reportagem, voluntários começaram a aparecer na casa da família praticamente todos os dias, trazendo comida, medicamentos, ajuda prática. Dona Edna, a farmacêutica, visitou pessoalmente Maria e prescreveu exatamente os remédios que a mãe de Pedro precisava, fornecendo-os gratuitamente pela farmácia com recursos que começavam a chegar através do projeto Pão Quentinho. Dentro de apenas 2 semanas, Maria estava se recuperando significativamente da pneumonia que a havia deixado acamada e praticamente incapacitada. Dentro de 4 semanas, ela estava de pé novamente, trabalhando em casa enquanto se recuperava completamente, com uma rede de suporte que ela nunca havia sonhado ter em toda a sua vida. Dona Marisa, a costureira, não apenas entregou roupas e sapatos novos, praticamente no tamanho perfeito, para Pedro e Júlia, mas também treinou Pedro em noções básicas de costura durante as tardes, vendo nele um possível aprendiz talentoso para quando ficasse um pouco mais velho. O menino que havia chegado à padaria descalço agora tinha não apenas sapatos, mas também roupas que combinavam, que lhe serviam bem, e que o faziam parecer uma criança normal novamente. A escola abriu suas portas especialmente para Júlia, criando um programa especial de reforço educacional para crianças que haviam perdido oportunidades escolares por circunstâncias de pobreza extrema. A menina pequena, que havia ficado sem ir à escola durante vários meses enquanto cuidava da mãe doente, começou a aprender novamente. Pedro, que havia deixado a escola completamente quando sua mãe ficou doente para trabalhar e ajudar a família, foi imediatamente reinserido em uma escola local que havia desenvolvido um programa especial de acolhimento para crianças em situação de risco. O programa, financiado pelo Projeto Pão Quentinho, oferecia não apenas educação de qualidade, mas também uma refeição diária nutritiva e cuidadosamente planejada, tutoria após as aulas com professores voluntários e apoio emocional de educadores treinados em trauma infantil. Pedro descobriu que adorava ler, que tinha talento especial para matemática, que tinha um futuro que não era apenas sobrevivência. Seu Rodrigo se tornou seu mentor informal, passando 1 hora por semana com o menino, ensinando-lhe não apenas sobre a profissão de padeiro, mas também sobre vida, responsabilidade pessoal e o poder da bondade genuína de verdade. Pedro começou a trabalhar alguns finais de semana na padaria, não porque precisava desesperadamente do dinheiro, porque agora sua família tinha o básico, mas porque queria aprender, porque queria estar perto de um homem que o havia salvo quando estava completamente perdido.
A escola rapidamente identificou que Pedro tinha um potencial acadêmico extraordinário apesar de tudo pelo que havia passado. Seus professores começaram a trabalhar com ele de forma individualizada, ajudando-o a recuperar o tempo perdido com velocidade impressionante. Dentro de 6 meses, Pedro havia recuperado praticamente todo o currículo que havia perdido durante sua ausência. Dentro de um ano, ele estava entre os melhores alunos de sua série, surpreendendo até mesmo a si mesmo com suas capacidades. O projeto Pão Quentinho, que havia começado com uma reunião em um salão paroquial com 80 pessoas, cresceu exponencialmente mês após mês. Dentro de 3 meses, havia 200 de voluntários regularmente envolvidos em diversas atividades. Dentro de 6 meses, havia praticamente 500 de pessoas participando de alguma forma no projeto, seja contribuindo financeiramente, seja oferecendo seu tempo, seus serviços, suas habilidades. Empresas locais começaram a oferecer seus serviços de forma gratuita. Um contador oferecia consultoria fiscal gratuita para pequenas empresas de pessoas pobres que queriam empreender e sair da dependência. Um dentista oferecia atendimento odontológico gratuito 2 vezes por semana para pessoas que não poderiam pagar. Um médico com princípios reformistas abria sua clínica aos domingos especialmente para atender sem custos as pessoas necessitadas da comunidade. Patrões locais começaram a oferecer oportunidades de trabalho com salários justos e dignos para pessoas que haviam passado meses ou anos sem emprego formal. Políticos locais, vendo o movimento ganhar força e reconhecendo a importância política e humana de tal iniciativa, começaram a oferecer recursos municipais e apoio oficial. O prefeito de Santa Rosa, um homem chamado Geraldo que havia sido criticado amplamente por sua indiferença às questões sociais, teve uma mudança de coração genuína após ler a reportagem de seu Carlos repetidas vezes e após conversar pessoalmente com seu Rodrigo em várias ocasiões. O prefeito Geraldo ofereceu um edifício municipal abandonado há mais de 10 anos para ser transformado em um centro comunitário dedicado às famílias em situação de vulnerabilidade. O prédio, que havia sido uma escola primária antes de ser fechado por falta de recursos, foi reformado completamente por voluntários e com recursos municipais. O projeto Pão Quentinho transformou aquele espaço em um centro abrangente que oferecia aulas profissionalizantes em diversos campos: costura, marcenaria, eletricidade, gastronomia, atendimento psicológico contínuo, distribuição organizada de alimentos, acompanhamento de saúde com médicos voluntários. Tudo coordenado de forma profissional, mas mantendo sempre o espírito de solidariedade genuína que havia inspirado tudo aquilo desde o início. O centro tinha brinquedoteca para as crianças pequenas enquanto seus pais faziam cursos. Havia biblioteca com livros doados. Havia salas para aulas de reforço escolar. Havia até mesmo um pequeno consultório médico e odontológico. O centro se tornou o coração pulsante do movimento de solidariedade em Santa Rosa. Outras cidades próximas começaram a ouvir falar sobre o projeto Pão Quentinho através de notícias regionais e mandavam delegações oficiais para conhecer como tudo funcionava, como estava organizado, como conseguiam mobilizar tantas pessoas. O modelo começou a ser replicado em outras comunidades, sempre com o nome em homenagem a seu Rodrigo e sua padaria, sempre com a mesma filosofia de que uma ação de bondade genuína pode transformar sociedades inteiras. Depois de um ano do encontro inicial entre seu Rodrigo e Pedro, havia dados concretos e verificáveis que mostravam o impacto real e profundo do movimento. 98% das crianças que haviam deixado a escola devido à pobreza extrema estavam agora frequentando aulas regularmente. 63 famílias haviam saído da situação de extrema pobreza para uma situação de pobreza moderada. Ainda não era ideal, mas era um progresso tangível e real que mudava completamente suas vidas diárias. 42 pessoas haviam conseguido emprego formal estável através das redes de conexão que o projeto havia desenvolvido. 3 pequenas empresas haviam sido abertas por pessoas que receberam treinamento profissional e pequenos empréstimos com juros sociais do projeto. A taxa de mortalidade infantil no bairro mais pobre havia caído 20%, um número extraordinário que representava literalmente vidas salvas, crianças que viveriam e teriam futuro. A taxa de desnutrição entre crianças havia caído 40%. A frequência escolar havia aumentado de 30% para 92%. Os números não mentiam. O projeto Pão Quentinho estava verdadeiramente transformando vidas e comunidades. Mulheres como Maria, mãe de Pedro, que haviam vivido sob o peso esmagador e quase insuportável da pobreza extrema, agora trabalhavam como educadoras sociais no projeto, usando sua própria experiência traumática de sofrimento para ajudar outras famílias que passavam pelos mesmos problemas. Maria havia descoberto um talento natural para counseling e para comunicação empática,
e agora ajudava pessoas a se recuperarem do trauma profundo de viver na pobreza extrema. Ela trabalhava ao lado de profissionais qualificados, trazendo uma compreensão e empatia que nenhuma universidade conseguiria ensinar em uma sala de aula. Ela entendia a luta porque havia vivido cada momento dela. Seu Rodrigo, agora uma celebridade local na região inteira, continuava chegando à sua padaria antes do amanhecer, como havia feito por mais de 30 anos. Mas agora tinha ajudantes dedicados. Alguns deles eram voluntários que queriam aprender, outras eram pessoas que ele havia contratado como uma forma inteligente de oferecer oportunidades de trabalho e de transformar o projeto em algo autossustentável. A padaria de seu Rodrigo havia se tornado um símbolo vivo da bondade e do poder transformador da solidariedade genuína. Turistas de cidades vizinhas vinham especificamente para comprar pão em sua padaria, querendo fazer parte da história, querendo dizer que haviam apoiado seu Rodrigo e seu movimento. Ele continuava doando uma porcentagem significativa dos seus lucros crescentes para o projeto, mas também havia descoberto que lucros maiores chegavam com a fama de ser o padeiro que mudou sua cidade. Sua padaria havia expandido fisicamente, agora tinha mais fornos, mais espaço, mais capacidade de produção, mas seu Rodrigo tinha pedido especificamente para manter a simplicidade em todos os aspectos, para manter os preços acessíveis para os pobres, para nunca explorar sua fama para lucro pessoal excessivo. Ele continuava vivendo na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro velho, comendo de forma modesta. Sua riqueza não era material, mas era imensa, era medida nas vidas transformadas, nos sorrisos das crianças que salvou, na comunidade que havia ajudado a criar. Pedro, agora com 12 anos e 3 meses, exatamente 2 anos após aquela noite fatídica quando chegou à porta da padaria frio e faminto, havia se transformado de uma criança desesperada e miserável em um jovem promissor com esperança genuína e tangível no futuro. Ele era um excelente aluno, consistentemente entre os 5 melhores de sua classe em todas as disciplinas. Seu professor de português havia notado que Pedro tinha um talento especial e raro para escrever, para contar histórias, para expressar emoções complexas através das palavras de forma que tocava o coração de quem lia. Seu Rodrigo havia sugerido que Pedro talvez quisesse trabalhar com jornalismo ou literatura quando crescesse, profissões que Pedro nunca havia imaginado ser possível para alguém como ele, alguém que havia nascido na pobreza e quase havia morrido de fome. Mas agora, com mentores dedicados e com oportunidades reais emergindo, Pedro começava a sonhar grande em relação a seu futuro. Ele havia sido aceito em um programa especial de bolsas integrais para crianças de baixa renda em uma escola mais prestigiosa da região, uma oportunidade transformadora que mudaria completamente a trajetória de sua vida adolescente e futura. Quando soube que havia sido aceito na escola de elite, Pedro correu à padaria de seu Rodrigo durante seu intervalo escolar e abraçou o padeiro enquanto chorava de felicidade genuína e alívio profundo. Seu Rodrigo, que também chorava, sussurrou no ouvido do menino: "Eu sempre soube que havia algo especial em você, meu filho. Você não era só fome, você era também potencial infinito. E agora o mundo inteiro vai poder ver isso." A história de Pedro começou a ser contada em escolas como exemplo de resiliência, de como uma criança pode superar circunstâncias extremas quando recebe apoio genuíno. 3 anos após aquela terça-feira de madrugada quando Pedro chegou à porta da padaria com fome e desespero, Santa Rosa tinha sido completamente transformada em suas estruturas sociais profundas. Não apenas materialmente, embora os bairros pobres definitivamente tivessem melhorado em aparência física, com casas reformadas adequadamente, ruas iluminadas melhor com infraestrutura moderna, acesso à água encanada e eletricidade garantido, mas também culturalmente em nível muito mais profundo. A cidade havia desenvolvido uma cultura genuína de solidariedade ativa, de responsabilidade compartilhada pelos membros mais vulneráveis da comunidade. Não era solidariedade performática ou apenas para parecer bem, era uma mudança genuína de valores e de compreensão de que todos eram responsáveis pelos outros. Jovens que cresceram testemunhando o projeto Pão Quentinho desde o início desenvolveram uma sensibilidade social que seus pais poderiam não ter tido ou havia sido adormecida pelo consumismo. Eles cresceram entendendo que o privilégio vinha com responsabilidade real, que havia pessoas sofrendo literalmente ao seu lado, e que eles tinham o poder concreto de fazer algo significativo sobre isso. Escolas começaram a incorporar nas suas estruturas curriculares a história de Santa Rosa e do projeto. Dona Francisca, a professora idosa que havia sido fundamental no movimento, havia criado um currículo escolar inteiro baseado nos princípios que o projeto Pão Quentinho representava. As crianças agora aprendiam história estudando as mudanças que sua própria comunidade havia vivido.
Aprendiam economia estudando como criar sistemas de ajuda mútua e sustentabilidade comunitária. Aprendiam literatura lendo e escrevendo sobre suas próprias histórias e as histórias de seus vizinhos pobres. O padre Antônio, que agora tinha 72 anos de idade, descrevia a transformação de Santa Rosa como um verdadeiro milagre, não o tipo de milagre que viola as leis da natureza e deixa as pessoas confusas, mas aquele tipo de milagre muito mais raro e realmente precioso, um milagre que acontece quando humanos ordinários e imperfeitos escolhem consistentemente a solidariedade, a compaixão e o amor apesar de todas as pressões brutais da sociedade moderna que os empurra constantemente para a indiferença e o egoísmo. O padre havia finalmente colocado em prática tudo aquilo que havia pregado durante 2 décadas inteiras. Sua missa vespertina, que costumava ter menos de 50 fiéis, agora tinha mais de 400. As pessoas vinham porque compreendiam que havia uma verdade encarnada na igreja, não apenas palavras vazias. A coletação de domingo havia aumentado de forma exponencial, mas agora era usada inteligentemente para financiar o projeto e para ajudar pessoas específicas. O padre havia também começado um programa de aconselhamento espiritual para pessoas que haviam sofrido traumas de pobreza e negligência. Havia perdoado pessoas que haviam abandonado seus filhos ou que haviam cometido crimes por desespero. O padre descobriu que seu chamado verdadeiro não era apenas celebrar missa, mas servir a sua comunidade de forma concreta. Seu Carlos, o jornalista que havia publicado a história original com tanta integridade, recebeu várias bolsas especiais e reconhecimentos de jornalismo de universidades renomadas e de organizações de mídia. Sua reportagem inicial sobre Pedro havia sido republicada em jornais de estados vizinhos. Havia recebido convites para dar palestras em escolas de jornalismo sobre ética e responsabilidade social na mídia. Mas o que ele mais se orgulhava, o que realmente tocava seu coração, era de ter visto sua reportagem não apenas informar leitores, mas também transformar uma comunidade inteira e inspirar ações similares em outras cidades. Seu Carlos havia escrito um livro sobre a história de Santa Rosa, um livro que se tornou um best-seller local e inspirou diversos movimentos comunitários em outras regiões. Ele havia entregado todos os direitos autorais do livro para o projeto Pão Quentinho, garantindo que os ganhos financeiros ajudassem a expandir o trabalho. Seu Carlos havia encontrado seu verdadeiro propósito como jornalista, não era apenas informar, era mobilizar a consciência das pessoas para criar mudança real e verificável na sociedade. No 5º aniversário exato do encontro inicial entre seu Rodrigo e Pedro naquela terça-feira fria de madrugada, a cidade de Santa Rosa organizou um evento de comemoração sem precedentes. O projeto Pão Quentinho havia expandido de forma impressionante para ajudar não apenas crianças e famílias pobres, mas também idosos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiências físicas ou mentais, qualquer um que precisasse. O projeto havia se tornado praticamente um segundo governo local, oferecendo serviços que o governo municipal não conseguia oferecer. O evento de comemoração acontecia na praça central da cidade, transformada para a ocasião em um local festivo cheio de comidas preparadas por voluntários, músicas ao vivo, danças, celebrações de tudo o que havia sido alcançado em 5 anos. Seu Rodrigo, agora com 76 anos de idade mas ainda trabalhando na padaria todas as manhãs antes do amanhecer, foi convidado como figura de honra e destaque. Centenas de pessoas que havia ajudado pessoalmente vinham cumprimentá-lo, agradecer-lhe com abraços genuínos, contar histórias emocionantes de como suas vidas haviam sido transformadas pelo movimento que ele havia iniciado com um único gesto de bondade. Maria, a mãe de Pedro, que agora era uma respeitada conselheira social no projeto e uma voz influente na comunidade, abraçava seu Rodrigo com lágrimas nos olhos, dizendo-lhe que havia salvado não apenas seus filhos de forma literal, mas sua vida inteira, sua dignidade como mãe, seu propósito e significado pessoal. Maria contava como havia passado de uma situação onde pensava em suicídio como forma de escapar da miséria, para alguém que agora ajudava outras pessoas a encontrar esperança. Júlia, agora com 12 anos, havia se desenvolvido em uma menina segura, confiante e feliz, com amigos verdadeiros, com sonhos ambiciosos para o futuro, completamente diferente da criança assustada e desnutrida que havia chorido de fome anos atrás. Júlia apresentava números de dança no evento com graça e alegria, mostrando o talento artístico que havia descoberto e desenvolvido através do projeto e de professoras voluntárias. Ela havia descoberto que tinha talento para dança clássica e moderna, algo que nunca teria oportunidade de descobrir se tivesse continuado vivendo na miséria extrema. Pedro, agora com 15 anos de idade e estudando em uma escola excelente com bolsa integral completa,
deu um discurso profundo e emocionante sobre como uma ação simples de um padeiro havia mudado drasticamente e permanentemente sua trajetória de vida. Falou sobre como compreendia agora que havia pessoas genuinamente boas no mundo que escolhiam ativamente ver e responder ao sofrimento alheio. Disse que quando crescesse e se tornasse adulto, dedicaria sua vida inteira a fazer o mesmo pelos outros, a continuar a corrente de solidariedade. Quando Pedro terminou seu discurso eloquente e correu para abraçar seu Rodrigo no meio da multidão da praça, não havia uma pessoa naquela praça, talvez centenas de pessoas ali reunidas, que não estivesse chorando de emoção genuína e profunda. Era um choro que vinha do reconhecimento profundo de que sim, é possível mudar o mundo, começando pelo seu próprio bairro, sua própria cidade, uma ação de bondade por vez. Não era necessário ser herói mítico ou ter poder sobrenatural. Era necessário apenas coragem, compaixão e disposição de agir. Seu Rodrigo, que havia passado 7 décadas de vida trabalhando em relativo anonimato, finalmente compreendia que todas aquelas décadas de trabalho silencioso, de pequenos gestos de generosidade diária, de conversas genuínas com clientes, havia estado construindo um alicerce sólido para algo extraordinário e duradouro. Havia estado inconscientemente preparando o terreno para aquele encontro fatídico com Pedro naquela terça-feira à noite. E agora, quando olhava para a cidade transformada ao seu redor, via pessoas de todas as idades cuidando umas das outras, via crianças que poderiam ter sido perdidas para a pobreza e mortes prematuras agora tendo futuro promissor. Via uma comunidade inteira que havia desenvolvido um instinto genuíno de solidariedade em suas estruturas mais profundas. Seu Rodrigo decidiu que, quando chegasse finalmente o tempo de se aposentar, algo que pensava poderia ser em alguns anos, deixaria a padaria para uma cooperativa estruturada de seus funcionários e voluntários, garantindo que o espírito de generosidade e bondade continuasse vivendo através daquele espaço mesmo após sua morte eventual. Ele havia aprendido através dos anos que sua verdadeira profissão nunca havia sido fazer pão, era ajudar a alimentar a esperança, nutrir dignidade humana, servir genuinamente a comunidade. O pão era apenas o veículo, o meio concreto através do qual ele fazia seu verdadeiro trabalho espiritual. Ele estava também criando um fundo especial de bolsas para crianças como Pedro que mostrassem potencial extraordinário mas vivessem em situação de pobreza. O fundo teria recursos suficientes para manter crianças pobres na escola por toda uma vida. Seu Rodrigo estava também escrevendo um livro sobre suas experiências e lições aprendidas, um livro que seria publicado e cujos direitos iriam para o projeto. Ele queria deixar seus ensinamentos gravados para gerações futuras. Seu Rodrigo havia compreendido que um homem com poder e recursos tem responsabilidade não apenas de fazer o bem pessoalmente, mas de criar sistemas que permitam que o bem continue existindo e prolifere mesmo após sua morte física. Pedro, por sua vez, carregaria aquela lição fundamental de vida por toda a sua existência adulta e até o final de seus dias. Ele havia aprendido, no momento mais vulnerável e assustador de sua existência, que havia gente genuinamente boa no mundo, que havia pessoas dispostas a sacrificar seu tempo, seus recursos, sua energia e suas oportunidades para ajudar um estranho de forma desinteressada. E ele havia jurado, silenciosamente mas com firmeza absoluta em seu coração, que seria uma daquelas pessoas. Muitos anos depois, quando Pedro era adulto formado e realizado, quando era um jornalista talentoso assim como seu amigo mentor seu Carlos havia sugerido e encorajado, continuaria contando histórias poderosas sobre pessoas que fazem diferença real, sobre comunidades que se unem para resolver problemas, sobre o poder transformador da solidariedade genuína. E sempre, em cada história que Pedro contava em seus artigos e reportagens, havia um pouco da lembrança profunda daquela noite fria quando chegou à porta da padaria com fome, frio, desespero e esperança frágil, e encontrou um padeiro que viu nele não um problema social a ser ignorado, mas uma pessoa completamente digna de amor, de respeito e de cuidado genuíno. Pedro havia compreendido que o jornalismo era sua forma de continuar a obra iniciada por seu Rodrigo, usar as palavras para mudar consciências, para despertar a compaixão adormecida, para inspirar ação. A história de seu Rodrigo e Pedro se tornou lenda em Santa Rosa e em cidades vizinhas, contada e recontada com reverência, ensinada nas escolas, mencionada regularmente nos púlpitos das igrejas, compartilhada entre gerações de pais para filhos. Não era uma história sobre um único herói extraordinário, mas como uma história profunda sobre todos os heróis silenciosos que fazem diferença todos os dias, o professor que acredita em um aluno quando ninguém mais acredita, a enfermeira que oferece uma palavra de encorajamento para alguém desesperado, a vizinha que compartilha sua refeição com alguém que passa fome, o padeiro que abre sua porta e seu coração para uma criança desesperada. Porque é verdade que um menino pediu ajuda para comprar pão naquela noite fria e escura,
e o padeiro fez algo extraordinário que emocionou a cidade inteira, mas a verdadeira emoção veio do reconhecimento profundo de que cada um de nós tem o poder concreto de fazer exatamente o mesmo, começando agora, começando aqui, começando com aquele que está ao nosso lado pedindo ajuda desesperadamente. Não precisamos de superpoderes. Apenas de coragem e compaixão genuína. As crianças nascidas após o início do projeto Pão Quentinho cresceriam em uma Santa Rosa diferente, onde a solidariedade não era exceção mas a norma, onde ajudar o próximo era considerado natural e esperado, onde a pobreza extrema havia praticamente desaparecido das ruas. Elas cresceriam ouvindo a história de Pedro e seu Rodrigo não como algo extraordinário e impossível, mas como algo que mostrava o que era possível quando as pessoas se importavam. Essas crianças levariam os valores de solidariedade, empatia e responsabilidade comunitária para outras cidades quando crescessem. Alguns deles se tornariam assistentes sociais, professores, médicos dedicados ao trabalho comunitário. Outros se tornariam empresários que priorizavam responsabilidade social. Outros se tornariam políticos que realmente se importavam com seus constituintes pobres. A onda de transformação que começou com um menino frio à porta de uma padaria se espalharia muito além dos limites de Santa Rosa, tocando e transformando outras comunidades, criando uma corrente de solidariedade que poderia durar gerações. Anos depois, quando seu Rodrigo finalmente se aposentava aos 82 anos de idade, após 5 décadas ininterruptas de trabalho dedicado na padaria, havia deixado um legado que transcendia absolutamente qualquer riqueza material que pudesse ser contabilizada em dinheiro. Ele havia mudado não apenas uma comunidade local, mas havia provado de forma definitiva e irrefutável que mudança real é possível, que solidariedade genuína é possível, que compaixão verdadeira é possível, não como conceitos abstratos e vazios que se discutem em universidades, mas como realidade vivida, tangível e verificável que transformava vidas cotidianamente. Seu Rodrigo passou seus últimos anos de vida com uma satisfação profunda e genuína, vendo o projeto Pão Quentinho que havia nascido de seu gesto inicial e espontâneo expandir exponencialmente para 5 cidades vizinhas diferentes, ajudando literalmente dezenas de milhares de pessoas, transformando comunidades inteiras. Viu Pedro, o menino que havia chegado à sua porta com fome e desespero, se formar com excelência em jornalismo em uma universidade de prestígio, e posteriormente publicar seus primeiros livros autobiográficos e de investigação social que tocavam profundamente os corações de leitores em todo o país, inspirando movimentos sociais genuínos. Viu Júlia, a irmã pequena que havia chorido de fome, se tornar uma professora de dança dedicada e apaixonada que ensinava crianças pobres a encontrar beleza, expressão emocional e alegria através da arte do movimento corporal, ajudando-as a descobrir talentos que nunca teriam descoberto sem oportunidade. Viu Maria, a mãe que havia estado à beira da morte e do desespero suicida, se tornar uma conselheira social respeitada e influente que atuava em política e até mesmo se candidatar a vereadora em uma eleição municipal futura, levando sua voz de quem havia sofrido extrema pobreza para as câmaras de poder político. E mais importante que tudo isso, muito mais significativo, seu Rodrigo viu esperança florescendo onde antes havia apenas desespero, viu futuro onde antes havia apenas morte iminente, viu alegria onde antes havia apenas sofrimento crônico. A verdadeira riqueza de seu Rodrigo não foi medida em reais ou em centavos que circulavam em sua caixa registradora, mas em sorrisos genuínos que via todos os dias, em sonhos que havia ajudado a transformar em realidade, em crianças que teriam futuro promissor e vida longa ao invés de morte prematura por pobreza e negligência. Sua padaria não era apenas um lugar simples e humilde de fazer e vender pão, era um símbolo vivo e respirante de que um ato de bondade genuína, feito sem esperar recompensa pessoal ou reconhecimento público, pode literalmente transformar o mundo ao seu redor de forma permanente. E tudo começou naquela madrugada fria quando um menino assustado e desesperado pediu ajuda para comprar pão para sua família faminta, e um padeiro simples, cansado e solitário, abriu completamente seu coração, sua casa e sua vida para aquela criança em sofrimento. Naquele momento, sem saber, seu Rodrigo havia iniciado uma corrente de eventos que mudaria tudo, que mudaria a vida de Pedro, de Júlia, de Maria, e eventualmente de milhares de outras pessoas. Sua ação inicial, que poderia ter passado despercebida, que poderia ter sido esquecida em dias, se tornou o catalisador para uma transformação social duradoura. Quando seu Rodrigo finalmente faleceu, aos 91 anos de idade, cercado pela família que havia criado e pelos milhares de vidas que havia tocado, sua última frase dita em vida foi: que o pão continue alimentando, não apenas os corpos, mas também as esperanças. E assim, o legado de seu Rodrigo continuou vivendo através de cada ação de solidariedade que o projeto Pão Quentinho realizava, através de cada criança pobre que conseguia ir à escola,
através de cada família que saia da pobreza extrema, através de cada ato de compaixão genuína que era praticado em Santa Rosa e nas cidades vizinhas. A história de um padeiro e de um menino se tornou a história de uma comunidade, a história de como seres humanos comuns, quando escolhem agir com bondade e coragem, podem literalmente redefinir o mundo ao seu redor, criando um futuro melhor para gerações vindouras. E nós, leitores desta história, somos convidados a refletir: que atos simples de bondade poderia estar esperando por nós? Que menino ou menina poderia estar à nossa porta, esperando que notemos seu sofrimento? E que tipo de legado estaremos deixando quando nossa própria vida chegar ao fim?